Olá, muito obrigado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa da Seiichi Onoye aqui no canal do YouTube. Hoje teremos então uma roda de conversa com o tema A Poesia e o Encantamento na Educação. Você que já está conectado, coloque aí para nós no chat de onde você está participando, qual é a sua localidade, deixe o seu like para nós, né? E vamos então dar início ao nosso programa de hoje, né? Como todos os programas, nós iniciamos com uma oração. A oração que nós vamos iniciar aqui o nosso programa de hoje é a revelação divina da grande harmonia. Então, eu vou convidar aqueles que puderem, né, evidentemente, assumir a posição de oração, fechar os olhos, serenar a mente e acompanhem a leitura da revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Esta é a razão por que te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos antes de trazeres oferenda ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Mesmo que agradeça a Deus, aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Agradece a pátria, agradece a teu pai e a tua mãe, agradece a teu marido ou a tua mulher, agradece a teus filhos, agradece a teus criados, agradece a todas as pessoas, agradece a todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Como sou o todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá, por isso não me incorporo em médiuns. Não penses que chamando por Deus, através de um médium, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim, porque sou amor. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Revelação divina da noite de 27 de setembro de 1931. Muito obrigado, muito obrigado. Essa revelação divina, os senhores conseguem, na abertura da Sutra Sagrada, os livros, né, da Sutra Sagrada, e aqueles que tiverem, né, interesse de adquirir a Sutra, podem fazer na livraria virtual da Seiichi Onoye. Muito obrigado. Então, dando início à nossa roda de conversa com o tema A Poesia e o Encantamento na Educação, vamos trazer
ela que é professora doutora, preletora em grau sênior, Célia Maria Domingues da Rocha Reis. Muito obrigado. Bem-vinda, professora. Obrigada. Saudações mais cordiais, preletor Luiz, a todos os nossos ouvintes, né, participantes aí das associações, dos educadores e demais pessoas que estão aqui conosco. É um prazer estar aqui e partilhar com vocês esse momento de boa prosa em torno da poesia e do encantamento na educação. Muito obrigada. Muito obrigado, professora, muito obrigado. Nós teremos também a participação nessa roda de conversa, o nosso amigo, membro da Comissão Executiva Central dos Educadores, professor e preletor em grau júnior, Flávio Sebastião Pastro. Oi, Flávio. Olá, muito obrigado. Agradeço ao preletor Luiz, né, e à Superintendência das Atividades dos Educadores pela oportunidade. Né, agradeço, né, a professora Célia, né, que nos orientou hoje à tarde, né, em sua palestra maravilhosa, né, e da qual, né, vai ser o ponto, né, de debate, né, da nossa roda de conversa. Então, agradeço a todos, né, pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Flávio, sempre amigo, sempre companheiro. Bom, quero iniciar, então, aqui, né, essa roda de conversa, agradecendo e parabenizando, né, a professora Célia pela brilhante palestra hoje. Tivemos a oportunidade, né, de acompanhar aí a explanação, né, da professora Célia nesse tema que vai ser aqui o nosso estudo, né? A poesia e o encantamento na educação. Bom, gostaria então de iniciar passando a palavra, né, para a professora Célia, para fazer então as suas palavras de abertura aqui nessa roda, e aproveitando, professora Célia, queria, né, pedir para você também fazer um comentário, né, que o livro base, né, da Seichanoye que nós temos, que é a Sutra Sagrada, da qual eu fiz agora a leitura da Revelação Divina, né, a Sutra Sagrada, ela iniciou como uma poesia, né, um poema escrito pelo mestre, né, então queria que passar aí a palavra para você iniciar, então, essa nossa roda. Professora Célia, com a palavra. Muito obrigada, preletor Luiz. Sim, a Sutra Sagrada, ela se constitui como um poema, então, ela é toda escrita em versos. Se a gente observar, então, verso significa o que? Versos, né, o que volta. Ele não vai até o final da linha, ao contrário de prosa ou prorsos, né, o que segue, né? Então, ela é toda composta em versos, né? A gente pode observar os cortes nas frases, às vezes uma palavra sozinha, ela é toda assim. Inclusive, na Sutra Sagrada Palavras do Anjo, a gente vai observar o uso de recursos, né, surrealistas, impressionistas, né, que o mestre lança a mão para expor a cena inicial, por exemplo, do anjo, né, para expor assim, a visão do que está acontecendo ali, do diálogo que vai acontecer, né? Enfim, todas as ideias, né? Eu estou aqui sem a Sutra, mas se você estiver aí com a Sutra, Luiz, Sim. Se você quiser ler a Sutra Palavras do Anjo, a parte inicial, por favor, leia aí para nós. Um dia, o anjo retorna a Seichanoye e recita: prossegue sem temor o curso de tua vida. A infelicidade jamais se aproxima de quem nada teme. Felicidades e desgraças não são criações de Deus, né? É um pouquinho mais abaixo disso aí, mas de todo modo a gente vai observar, né, que na Sutra, então, há um uso muito grande, né, de recursos poéticos, e aí a gente pensa assim, alguém disse um dia,
se você quer ser preciso, use uma metáfora, né? Quer dizer, use um sentido figurado, porque daí você vai dar a dimensão das coisas. Então, na palestra, eu usei a expressão rio profundo, né? Da poeta, rio profundo, que é algo mais expressivo do que falar que aquele momento na cozinha, aquela cozinha ali estava imersa num rio profundo, né? Para dar uma dimensão de limitação do ser humano. Então, o mestre vai lançar mão desses recursos, sim, e tornar mais belas palavras, né? Mais aproximadas à emoção. Porque a emoção, então, dada a sua infinitude, né, ela não pode ser dita em palavras referenciais, né, que reduzam as suas possibilidades quantitativas, vamos assim dizer, né? É por isso, então, que o mestre lança a mão mesmo desses recursos, né? Ele recebe como revelação divina, mas ele, então, é o responsável pela escrita desse texto, né? E, por isso, ele que foi estudante de letras, né, já tem conhecimento desses recursos estilísticos, né, sonoros, enfim, né, visuais, ele lança a mão disso sim, Luiz. E aí a gente vai percebendo isso, né, no decorrer, não só desta sutra, mas das demais, né, esse grau de poeticidade, né, falando, nos explicando sobre a existência de um modo tão amplo, tão fecundo, né, que imediatamente, né, entra nos nossos ouvidos e começa a fazer parte da nossa vida, né? Muito obrigado. Então, para vocês, né, que nos acompanham, aqui no livro das sutras, nós temos 4 sutras. A primeira sutra é a sutra em louvor aos apóstolos da missão sagrada. A segunda sutra é a chuva de néctar da verdade. A terceira sutra, mencionado pela professora Célia, Palavras do Anjo, e a quarta e última sutra do livro, que é a Sutra para a Cura Espiritual, a Contínua Chuva de Néctar da Verdade. Todas as 4 dentro do mesmo livro, né? E bom. E aí, então, assim, né, a gente fica encantado realmente, né, quando a gente vai lendo a sutra e que tudo vai se descortinando à nossa volta, é maravilhoso, né? Queria agora, então, né, passar a palavra para o professor Flávio, para as suas palavras iniciais. Fique à vontade, professor Flávio. Muito obrigado. Eu quero aproveitar, né, agradecer novamente, né, a palestra, né, proferida pela professora Célia, né, que, assim, me deixou bastante encantado, né, principalmente quando ela disse que a poesia encanta as pessoas, né, então, por meio do jogo de jogo sonoro, né, do arranjo de sons, né, isso aí me chamou bastante atenção, né, tanto que eu vou pedir licença, né, para declamar um pequeno poema da Cecília Meirelles, né, que eu acho assim que tem tudo a ver com o que foi abordado, né. Então, o título dessa poesia é Colar de Carolina, né, e que se encontra no livro Ou Isto ou Aquilo, né, da Cecília Meirelles. E quando eu comecei a lecionar, né, foi assim um dos primeiros poemas que eu trabalhei com os meus alunos, né, para justamente incentivá-los a gostar, né, da leitura, da poesia, né. Tem justamente essa questão, né, do jogo, né, de sons, né, e de significados, claro, né. Então, vamos lá. Colar de Carolina. Com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. O colar de Carolina colore o colo de cal e torna corada a menina. E o sol, vendo aquela cor do colar de Carolina, põe coroas de coral nas colunas da colina. Então, né, um poema pequeno, né? Se a gente parar para analisar, né, a gente vai ver que tem o jogo, né, de sons, né? Tem o mesmo som é repetido várias vezes em palavras diferentes, né? Mas que tudo, né, leva a um significado maior, né? Então, se a gente parar para pensar, retomar, né? Então,
diz assim, com seu colar de coral, Carolina, quer dizer, dentro da palavra Carolina, tem a palavra colar e tem a palavra coral, né? E né, corre por entre as colunas da colina. Né? O que são colunas da colina, né? Então, como a preletora Célia falou, né, isso aí é uma metáfora, né? Colunas da colina são árvores, né? Porque você não vai achar uma mera coluna ali solta, né, na colina, né? Então, as únicas colunas que você pode achar na colina só pode ser árvore, né? Mais adiante fala assim, ó, o colar de Carolina colore o colo de Cal. Quer dizer, dá para você depreender que ela tem o colo, né, o peito branco, né? E que o colar dela, né, colorido, né, colore, né, esse peito dela, né, e torna corada, né? Então, mais um jogo de palavras, né? Repetição dos sons, né? E se você prestar atenção também, o próprio poema inteiro é como se fosse um colar de coral balançando, né? Conforme ela corre por entre as árvores, né? Aquele barulho, né? Que as conchinhas, né? Que o coral faz, né? É a repetição justamente desses sons, né? E mais adiante, no final, quando ela diz assim, e o sol, vendo aquela cor do colar de Carolina, põe coroas de coral nas colunas da colina, né? Então, de novo, o que são coroas de coral? Né? Então, põe coroas de coral quer dizer ilumina, né? As flores que estão desabrochadas lá na árvore, né? E dá para depreender também até que hora que isso acontece, né? Porque, né? Que hora que o sol, né, põe coroas de coral nas árvores, né? Então, é em torno ali, né? Do meio-dia, né? Então, né, é um poema pequeno, né? E dá para tirar tanta coisa, né? Tanta coisa, né? E engraçado, né? Que eu lembrei desse poema justamente, né? Pelo encantamento, né? Que ouvindo a palestra da preletora, né? Me trouxe. Olha, realmente estou encantado até agora. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Flávio. Que linda a poesia de Cora Coralina, né? Não, da Cecília Meirelles. Desculpa, Cecília Meirelles. É que quando você estava lendo, eu me lembrei de Cora Coralina, que é uma poetisa que me encanta muito. Desculpa, verdade, Flávio. Cecília Meirelles, verdade. Isso, na verdade, dá um certo anagrama, assim, né? Cora Coralina com colar de Carolina, né? É verdade. Dá um certo anagrama aí, da verdade. Dá, sim. Tá? Pois não, Luiz? Sim, verdade. Eu ia até chamar a Célia para fazer um pequeno comentário, né, sobre o poema de Cecília Meirelles, mas antes de passar a palavra para a professora Célia, eu queria pedir para vocês que estão conectados aí com a gente, né, principalmente aqueles que são professores, se você tem uma experiência de trabalhar com poesia em sala de aula com seus alunos, escreve aí no chat para nós um brevezinho relato de como é a experiência de trabalhar com poesias dentro da sala de aula. Nós temos muitos professores que nos acompanham aqui toda quinta-feira, né? Se você já viveu essa experiência, como o professor Flávio trouxe, né? Deixa aí no chat para a gente essa experiência de estimular os nossos alunos, né? Por meio da poesia. Então, eu queria passar a palavra, né, para a professora Célia, e já deixando também, professora, se você puder, né, na sequência de fazer o seu comentário sobre a poesia de Cecília Meirelles, falar um pouquinho para a gente dessa tão importante palavra que é o encantamento, né? A professora Célia encantou-nos com a sua palestra na atividade que foi ao ar às 14 horas, então, a gente queria, então, aprofundar nessa roda agora um pouquinho mais essa questão do encantamento. Obrigada, Luiz. Eu vou, sim,
assim, vieram várias coisas enquanto você estava falando, eu vou deixar no fluxo da fala, tá bom? A gente fica pensando, assim, que o encantamento, ele provém da beleza que já existe dentro de nós. O mestre diz isso lá no Pedagogia da Seixonoye, né? Por que a gente percebe a beleza? Porque ela já existe dentro de nós, né? Então, a gente entra em contato com essa criatividade dos poetas, né, como a da Cecília Meirelles, que faz sempre um jogo muito sutil, né, de sonoridades nos seus poemas. Ela não é assim ela não traz aquela rima, por exemplo, né, mais violenta, vamos assim dizer, né, mais explícita. Não, ela vai trazendo filigranas, né, que vai encantando os nossos ouvidos. E a gente sabe também que ela tem uma certa filiação com o simbolismo, né, a estética simbolista, que também se preocupou muito em inserir nas suas produções, os poetas se preocuparam muito em inserir nas suas produções essa sonorização, né, de versos, assim, nos seus versos, para alcançar os eflúvios da alma, né, para alcançar aquilo que é inalcançável, né, cada vez recursos mais assim sofisticados para dizer aquilo que não é dizível, né, em termos racionais, né? Então eles buscaram esses efeitos, né, para alcançar isso. Então, se a gente observar a estética, os poemas, né, simbolistas, a gente vai observar, né, esse amplo uso de recursos. E a Cecília Meirelles, ela nos brinda, né, com esses recursos, mas também, além da sutileza que ela traz neste uso, nas aliterações, a gente diz, nas assonâncias, né, nas rimas toantes, consoantes, né, em tantos outros expedientes aí, ela nos traz a própria visão de mundo, né, que é bastante sutil, né, delicada no trato. Então, o Colar de Carolina, eu gosto muito desse poema. Aliás, eu gosto de todos os poemas dessa série, né? O Isto ou Aquilo, né? A Cecília Meirelles, ela nos representa, né? Nesse sentido de trazer as coisas da infância, né? De trazer os detalhes, né? Como observar um colar, né? Tem um poema desse livro que chama a bola, né? A bela bola de Arabella, a bela bola de Raul, rola a bola, bela e pula, né? E ela vai brincando, assim, parece que a bola está saltitante ali aos nossos olhos. Então, a capacidade que existe, né, na alma do poeta de fazer tal jogo de maneira que, pela palavra escrita, nesse plano bidimensional que é a página, a gente tem essa sensação viva, né, de coisas assim ganhando vida. Então, a poesia ela nos oferece isso, né? Ela nos oferece essa possibilidade de sairmos do lugar comum, de desossificar a linguagem, né? No sentido do uso que a gente faz cotidianamente. A gente usa cotidianamente as palavras assim, a gente vai passando por elas com bom. A poesia ela nos faz tropeçar nas palavras, ela nos obriga a parar. Por isso que é importante que os professores, então, eles leiam poesia, porque eles vão ter que, assim, o leitor é obrigado, né, a parar na palavra, pensar que raio que é isso aqui, o que significa isso aqui, para usar um termo, estou pensando em Zeus, aí, os raios e trovões, né, mas, então, o que significa isto? Né, o que o poeta quis dizer com esse jogo, né, com essa metonímia, com esse hipérbato, né, com essa hipérbole nos exageros, né, enfim. Então, e aí com isso, o que acontece conosco? A gente vai entrando na intimidade das palavras e, curiosamente, essa calma em perceber os implícitos do texto se revertem também para uma calma em olhar as coisas da vida. Quanto mais detidamente eu me detenho, né, como leitora, nas entrelinhas do texto, mais eu consigo ampliar a minha visão de mundo, perceber os detalhes, né, perceber mais fundo as emoções das pessoas, observar, assim, pela fala das pessoas, o que está ali, né, submerso, o que ela está querendo me dizer, para além do que as palavras aparentemente dizem, né? Então, está em contato diretamente com a beleza. Esse é um fator de motivação, né? O professor, ele é professor porque ele é leitor. Não há um professor que seja considerado como tal, que não leia, que não seja leitor. A gente se constitui como tal,
né? E, então, é importante que o professor entre em contato, né, com esse tipo de leitura, né, para que ele remotive a sua existência, porque, como eu disse lá na palestra, né, e a gente sabe, a nossa vida é muito mecânica, nós temos muitas coisas para fazer. Então, sobretudo o professor, nessa época de pandemia, ele está com assim, carga horária de trabalho triplicada, né? Ele tem que cuidar dos alunos, ainda dá conta, porque os alunos não estão ali, né? Enfim, relatórios, é uma infinidade de atividades. Mas ele precisa achar uma pausa, porque senão enlouquece. E com isso, né, ele perde mesmo a motivação. Perde mesmo. Mas a gente entende que, como diz a Sutra, Luiz, para encerrar, né, olha os ensinamentos, né? O tempo, né, está na palma das mãos, né? Que fechada se torna um ponto, mas aberta se torna infinito. Então, quando a gente aprende a educação da vida e a gente começa a usar a palavra, a reverenciar as coisas, né? A projetar coisas boas, né? Enfim, as coisas também vão se organizando para nos favorecer, né? Então, às vezes, a gente precisaria entrar em contato com os alunos tal, mas se a gente manter essa mente, eles vêm até nós, né? Às vezes a gente se preocupa, será que fulano vem? Será que fulano não vem? Né? Mas organizando, acalmando a mente, projetando nessa sala minha, sala de Deus, de filhos de Deus, é Deus que está falando, são os alunos, filhos de Deus que estão recebendo. Então, manter isso, né? E a poesia pode mediar muito bem isso aí, tá? Era isso. Que bela contribuição. Muito obrigado, viu, professora Célia. Eu também, acompanhando, né, assistindo a sua palestra às 14 horas, um ponto que me deixou bastante encantado foi quando você comenta a poesia como uma forma de aliviar o aparente sofrimento, a aparente dor, né? Tanto que os dois autores citados, né, Manuel Bandeira e Adélia Prado, relatam um pouquinho, né, da dor, do sofrimento, do aparente, né, sofrimento da partida de suas mães, né? Então, eu fiquei pensando um pouco, assim, olha, eu, por exemplo, eu sempre trabalhei com comunidades muito carentes, né? Eu sempre trabalhei em escola pública, nunca dei aula em escola particular. E muitas vezes a realidade dos nossos alunos da escola pública, das comunidades carentes, a realidade deles são um pouco mais duras, né? E assim, como é bacana, é importante nós, professores, né, desse grupo, né, através e por meio da poesia, tirar eles um pouco dessa realidade tão dura. São crianças, às vezes, de 7, 8, 9 anos, nas séries iniciais, e que já vivem uma realidade tão dura e que, de uma forma ou de outra, esse trabalho com a poesia, com o poema, com música, né, possibilita tirá-los, ainda que momentaneamente, desse dado de realidade tão dura que é, né? Então, eu queria, né, passar a palavra para o professor Flávio, e, assim, queria que você trouxesse para a gente, Flávio, dessa experiência sua de trabalhar, pode até ser mesmo com essa poesia que você já nos apresentou, como que repercutiu, vamos dizer assim, né, o trabalho feito com os alunos dentro da sala de aula, tendo como objeto de estudo a poesia de Cecília Meirelles. Ok. Foi, assim, uma experiência muito gostosa, né, porque, primeiro, que os alunos ficaram encantados, né, nunca tinham pensado que dentro, né, da poesia tinha aquelas imagens, né, ocultas, né, e então eles começaram a entender o que é significado nas entrelinhas, né, e também uma atividade que a gente fez foi declamar, né, esse poema, mas declamar assim de uma forma diferente, por exemplo, né, tirar, né, suprimir o som, né, da palavra, né, suprimir o som, né, que são mais repetidos no poema, não é? Então foi assim, a gente deu muita risada, não é? Eles gostaram muito, eu gostei também, nós ficamos um bom
tempo, né? Quase um mês trabalhando isso, né? E sempre tinha mais coisa para ser trabalhada, né? De tão motivados que eles ficaram, né? E eu mais ainda, né? Porque quando a gente consegue fazer com que eles se interessem, né, por alguma coisa, né? Então, daí dá para depreender, né, muita coisa, né? Então, até aspectos gramaticais foram trabalhados, né, a partir dessa poesia, né? E é isso. Que ótimo, Flávio. Sabe que eu estava ouvindo, né, você falar, e eu pensei assim que esse trabalho que você realizou e que os professores que nos acompanham nesse momento também possam estar realizando ou já realizaram dentro da sala, quantos dos nossos alunos se descobrem poetas e nem sabiam disso, né? Quantos deles se encantam tanto com essa forma de trabalhar, como você trouxe para nós como uma sugestão, que ele vira para a gente e diz, nossa, professor, nem eu sabia que eu sabia escrever uma poesia, e se descobre aí, né, um poeta. Eu queria também trazer uma experiência minha para vocês. Quando eu passei pela 4ª série, né, que hoje é o 4º ano, quando eu estava na 4ª série, a diretora da escola, e eu também sempre estudei em escola pública, né? A diretora da escola que eu fiz o 4º ano, a 4ª série, naquele ano ela ia se aposentar no final do ano. Então já estava programada a aposentadoria dela para quando chegasse em dezembro, a escola entrasse em férias e ela já não retornaria mais para a escola. Foi lançado um desafio dentro da escola que, na festa de encerramento do ano, portanto, a aposentadoria da gestora, né, da diretora, um aluno da escola ia ser convidado para ler uma poesia na despedida, né? Então, a seleção desse aluno se deu da seguinte forma. Primeiro, dentro da sala de aula, cada professor ia escolher um aluno. E na próxima seletiva, entre os alunos de cada classe, tiraria o aluno que representaria uma escola. E aí, quando a professora da minha sala, né, lançou esse desafio, eu mentalmente pensei assim, olha, gente, quantos anos eu tinha lá no 4º ano, né? Eu vou ser essa pessoa que vai ler essa poesia. E pensei, joguei para o universo, né, o desejo. E aí começou a seletiva dentro da sala de aula, e vai eliminando, eu fiquei entre os selecionados dentro da sala de aula. E aí eu falei, nossa, será mesmo que vai se concretizar isso que eu imaginei? E aí fui para a seletiva entre os alunos de cada sala. E aí eu fui selecionado na 2ª seletiva, aí no dia da despedida, né, da diretora, eu li a poesia. Então, foi um momento, puxa, eu tinha sei lá quantos anos, né? 7, 8, 9, tinha 10 anos, e eu me lembro disso como se fosse hoje ainda, né? De tanto que marcou na minha vida. Isso aí. Célia, eu queria argumentar contigo e com o Flávio agora também uma questão que permeia muito a nossa área de atuação, né? Somos 3 professores. Quando a gente conversa, dialoga com os colegas que são professores sobre essa questão, né, do encantamento, de motivar os alunos por meio do encantamento, muitos deles até nos contra-argumentam dizendo assim, mas como que eu vou encantar alguém se eu perdi o encantamento? Né? Como que eu vou motivar alguém sendo que eu próprio já não me sinto mais tão motivado ainda, né? Então, eu queria trazer aí essa discussão para vocês dois, né, para a gente pensar juntos aí uma forma de trazer a reflexão e, se possível, também algumas sugestões. Tá bom? Muito obrigado. Bem, então, a gente já começou a comentar sobre isso, né, no início. Eu acho que aqui o que me vem agora como contribuição é que nós estamos, assim, nós professores, né, estamos com um tempo muito restrito, né, de trabalho, né, já comentei sobre a Sutra, né, a respeito desse uso do tempo, né, como sabedoria, né, aberto ao tempo, né, com preocupações, se ele se torna fluido, né, assim, gasta-se muito tempo,
mas quando a gente volta a mente para o interior, né, reverenciando o nosso Deus interior, o tempo se desdobra, né? E nesse sentido, então, é que eu coloco de que modo também nós estamos empregando o tempo. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo, mas quantas horas eu dedico às redes sociais, quantas horas eu dedico ao WhatsApp, né? Então, assim, se eu estou fazendo um trabalho e eu deixo o celular do lado e abro o WhatsApp, não é só aquele momento da leitura que eu vou abrir, é uma dispersão que eu tenho que retomar, né? Eu estava num foco, olhei o WhatsApp, desfocou, porque quando a gente olha o WhatsApp, a gente fica curioso, né? Quem mais respondeu? Então, você não olha só um, você olha 2, 3, 4. Aí você já tem variadas emoções, porque, nossa, ele disse isso, ele disse aquilo, puxa, deixa eu ver esse vídeo, né? Ai, que engraçado, dá um retorno, né? E aí, então, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo em termos qualitativos, né? A gente tem que pensar nisso. Nós não estamos no momento em que a gente pode se dar o luxo de dispersões, né? Mesmo porque a gente sabe que a mente humana ela tem uma capacidade de comportar determinada quantidade de informações e demora para processar as informações, né? Então, até a gente pensa sobre um assunto, a gente elabora, tal. Agora, abrindo o WhatsApp e entrando nas redes sociais, né, diuturnamente, a gente tem milhares de informações. A mente não dá conta. A pessoa fica exaurida, né? Às vezes não sabe por quê. Então, o que é importante fazer? Por isso que a gente volta na questão do poema, né? Eu vou fazer uma coisa só. Eu vou parar ali e refletir sobre aquilo lá, né? Então, dar esse tempo de assentamento, de assimilação, para reflexão, isso é muito importante. Então, a gente ganha muito tempo nisso, né? Um tempo qualitativo, é muito importante pensar. E, além do que, essa enormidade de assuntos que nos coloca ao momento, no mesmo tempo, em todos os lugares, não nos coloca em lugar nenhum. Estar ao mesmo tempo em todos os lugares é não estar em lugar nenhum. Que coisa enlouquecedora é essa, gente? Então, nós estamos com esse sentimento de multiplicidade tão exacerbado, né, que isso, assim, nos traz uma insatisfação, nos adoece. É preciso muito cuidado, cuide de você mesmo, cuide com carinho, né, daquilo que você faz, né, cuide do seu corpo, da sua mente. É um cuidado, é um investimento que a gente deve fazer, né? Nós temos que ser bem seletivos mesmo. Eu estou dizendo isso por experiência própria, né? Porque a gente fica tão exacerbado, quer fazer tantas coisas ao mesmo tempo, e eu percebi que com o avanço da idade, eu dava conta de fazer 15 coisas ao mesmo tempo, né? Hoje não dou, gente. Hoje não dou, assim, estou conseguindo no máximo 6, sabe? Mas mesmo assim, estou abrindo mão, né? Eu estou sentindo assim, eu não preciso disso, né? E é com base nessa experiência que eu venho dizer isso para vocês, tá? Não vamos fazer isso conosco. Olha, gente, conheça-te a ti mesmo, já disse, né? Ama o próximo como a ti mesmo. São recados milenares, né, de grande sabedoria. Nós temos que ouvir, dar a escuta para isso. Nós temos que dar a escuta para a gente mesmo, né? Um cuidado para a gente não adoecer. Então, um cuidado com o futuro, nesse caso, né? Vamos cuidar do presente para que a gente possa estar bem hoje, amanhã e todos os dias, né? Isso é o mais importante da nossa vida, né, em todos os momentos. O cuidado de si, para que a gente possa cuidar direito do outro. Nossa, que lindo, Célia. Eu fico do lado de cá aqui encantado, assim, com as suas palavras, como você é uma pessoa muito... A maneira como você fala é muito tranquilo da gente ouvir, entender, assimilar. Fantástico. Parabéns, viu, Célia? Também na palestra, né, às 14 horas, uma coisa que ficou bem evidente para a gente, né, para todos nós, inclusive, queria dizer, né, quem não teve a oportunidade em tempo real, né, de assistir a palestra da professora Célia às 14 horas, ela está gravada, viu, no YouTube da Seiichi Noye, né, vocês podem acessar. E, inclusive, quem já assistiu e quiser assistir novamente, né, para você que é professor, que trabalha com poesia em sala de aula, vocês podem assistir e reassistir quantas vezes vocês tiverem interesse, né? Mas uma questão bastante importante trabalhada pela preletora Célia na atividade das 14 horas
foi o colocar-se no lugar do outro, que ela trouxe um pouquinho agora de novo, a questão da empatia, né? De saber se colocar no lugar do outro, né? Isso é um pensamento, esse pensamento empático é fundamental, né? Então, Flávio, sim, é justamente isso que eu estava pensando agora, né? Foi uma das partes que mais me chamou a atenção, né? Principalmente quando ela diz que a compreensão da dor do outro, né, é a força motriz, né, para ajudar as outras pessoas, né? Que é um ponto que eu gostaria até que ela reforçasse, né, que ela retomasse agora, não é? Obrigado. São palavras do mestre, né? Professor Sete, que retomam isso, né? Vamos dar autoria aí, né? E também do texto daquela compositora que eu trouxe, né? Que está lá no livro de Comunicação Não Violenta, da Ruth Ebermeyer, né? Quando ela fala assim, eu te dou o meu receber. Então, colocar-se no lugar do outro. Então, o mestre fala que as grandes experiências, elas nos ensinam muito, né? São um esmeril para a nossa alma, né? Sobretudo aquelas experiências que se colocam no limiar da existência, né? Eu estou aqui, amanhã não estou mais, né? Então, cadê eu? Cadê o outro, né, que estava aqui ocupando esse lugar? E aí, nesse caso, então, essa dor que advém dessa grande experiência da perda, uma sensação de irrealidade, né? Esse microfone aqui, muito obrigada. Então, eu a senti, por exemplo, quando a minha mãe retornou ao mundo espiritual, né? Ela estava conosco e, de repente, não estava, né? Minha mãe teve uma presença muito marcante, uma presença muito presente na nossa vida. E, então, como lidar com essa ausência, né? Então, foi uma dor, assim, muito grande. E eu vivi muito esse período do luto, né? Nós temos que viver o período do luto, gente. Temos que viver, temos que extravasar. Não guarde para si. Porque tudo que a gente guarda aparece, né? Vai ser extravasado. E, às vezes, das piores formas, em forma de doenças, assim, de desarmonia, de conflitos. Então, deixe sair, né? Então, eu chorei muito, me fortaleci com a família, choramos junto, né? Um dando força para o outro. Mas, enfim, então, o que a gente percebe, que o mestre diz, né, que toca a questão da empatia, quando a gente passa por essa experiência de dor muito grande, né, a gente compreende o que o outro está passando em situação semelhante, às vezes em situações mais difíceis. Mas o mestre, ele exorta, não vamos parar aí, né? A compreensão, ela supera a fachada intelectual, o aspecto intelectual, em direção à ação. Né? O que eu posso fazer para minimizar a dor do outro, né? Então, a gente fica pensando nisso. Nós temos tido aí, nas redes, né, os nossos preletores se desdobrando em grandes palestras, em muitas atividades. A nossa associação, a superintendência dos educadores, aí agora sob a regência do preletor Luiz, se desdobrando, né, buscando temas que possam atender às necessidades das pessoas. Foi a forma encontrada nesse momento, já que não temos, né, estamos em isolamento. Então, tantas outras formas. Então, essa é uma atitude empática, né? Eu estou no lugar do outro, que assunto o outro me diz, né, por meio do qual eu posso colaborar com ele, né? Então, e aí desenvolver nas pessoas também essa capacidade de receber, né? Que nós não temos, a gente acha mais fácil dar, gente, por incrível que pareça, a gente não tem o hábito de receber. Às vezes a gente recebe um elogio, fala, imagina, você está brincando, né? Olha o nosso receber como está, né? Então, nós temos que fortalecer o nosso eu. Se alguém nos faz um elogio, a gente recebe com alegria, né? A preletora Toninha, ela dizia assim, meu anjo agradece, né? É engraçadinho, meu anjo agradece. Mas, então, esse aprender a receber, né? Então, abrir as mãos é dar, abrir as mãos também é receber. Então, de que modo eu estou recebendo? Então, a empatia, ela tem essa via de mão dupla, né? E de volta, tá? Eu ofereço o meu dar, né? E eu
sinto em você o receber, né? O teu receber, para mim, é um presente. Né? Olha que beleza de relação que se dá aí. Né? Então, a gente aprende agora, nesse sentido, né, esse é um dos aspectos maravilhosos da educação da vida. Né? Muito obrigado. Eu estava, né, aqui acompanhando a última fala da professora Célia, e queria também trazer para vocês uma experiência que eu vivi. O ano que a minha mãe também retornou ao mundo espiritual, era um ano que eu estava ainda em sala de aula, e eu trabalhava nesse ano com uma terceira série, né, um terceiro ano. E a minha mãe começou a piorar no início do ano, e eu fui avisando meus alunos, olha, minha mãe não está bem, o quadro dela está piorando, e eu fui avisando eles, porque chegaria fatalmente um dia que a coordenadora da escola iria, né, dizer para os alunos que eu ia ficar uma semana fora da sala de aula, no luto do falecimento da minha mãe. Então eu fui comunicando. E como de fato, no meio do ano, no mês de junho, a coordenadora entrou na sala, disse, olha, vocês vão ficar uma semana com a professora substituta, porque a mãe do professor Luiz faleceu e ele vai ficar essa semana em casa. Quando eu retornei para a escola, na semana seguinte, eu encontrei nos meus alunos um apoio muito grande para continuar. Todos os dias, em cima da minha mesa, quando eu chegava, tinha uma flor, tinha uma balinha, tinha um bilhetinho escrito por eles, professora, a gente te ama, desenho, né? Às vezes não sabiam escrever bem direitinho ainda, porque estavam em fase de alfabetização, mas me desenhava, né? Então, o carinho que eu recebi desses meus alunos naquele ano foi a força que eu encontrei para, como a preletora Célia disse, né, continuar a nossa caminhada, né? Então, foi isso, eu compartilhei o tempo inteiro com os meus alunos que em algum momento naquele ano, provavelmente eu ficaria uma semana sem ir para a escola, e quando eu retornei para a escola, assim, não teve um dia que em cima da minha mesa não tivesse um mimo, um carinho deles, né, dizendo, nós estamos com você. Cada bilhete, cada balinha, cada desenho, cada flor, era uma forma de dizer, a gente está junto com você, né? E eu estou sentindo o que você está sentindo. Então, isso é fantástico, né? Bom, Flávio? Eu estou aqui embevecido, né, com as palavras de vocês, né? Não sei nem o que acrescentar, né? Isso é maravilhoso, né? Eu estou ficando cada vez mais encantado. Tudo a ver com o tema. Maravilha. Então, eu quero dizer, né, para vocês que nos acompanham nesse momento agora, né, que estamos, né, deixando aberto aí no canal do chat para que vocês compartilhem um pouquinho a experiência de vocês com essa questão do encantamento, né, na educação, seja por meio da poesia. Estou falando isso, gente, porque nós temos aí professores que são de outras áreas do conhecimento, né, da matemática, enfim, né, mas deixem para nós aí no chat, né, como que é a experiência sua dentro da sua relação, né, professor, aluno, relacionado ao tema do encantamento. Tá? Gostaria também de fazer um convite para vocês, né, que nos acompanhem, quem ainda não visitou o novo site da Seicho Noye, né, nós estamos com um portal novo, né, no dia 1º de março, data de fundação da Seicho Noye, né, no dia 1º de março de 2021 agora, foi feito o lançamento do portal da Seicho Noye. E dentro do portal da Seicho Noye nós temos a página dos educadores, e ali nós temos sugestões de textos,
quem nós somos, qual é a nossa missão e a nossa visão. A gente tem, né, um arquivo lá com a foto da equipe da superintendência, os membros da SEC. Então, gostaria de convidar a todos aí que, lá no portal da Seichonoye, né, entrando na página principal, no site da Seichonoye, tem um botãozinho escrito para você, clicando no para você, abre as opções, né, das mulheres, dos homens, dos jovens, e nós estamos lá, os educadores, tá bom? Eu estou amando essa nossa roda de conversa, ficaríamos horas aqui, né, falando sobre esse tema lindo que é o encantamento. Eu, particularmente, assim, gente, eu sou uma pessoa encantada pela educação, porque desde que me formei no antigo colegial técnico em magistério, eu nunca fiz outra coisa na minha vida senão trabalhar com e para a educação, né? Então, eu cada vez mais me encanto com a educação. Ficaríamos horas aqui debatendo, discutindo, trazendo sugestões, mas o tempo corre, né, gente? Então, antes de fazermos a nossa oração, que vai caracterizar o encerramento dessa roda, queria passar as palavras, primeiramente, para a professora Célia, para suas considerações finais. Professora Célia, com a palavra. Obrigada. Eu vou retomar aqui um aspecto de uma fala sua, Luiz, em que você fala assim, que às vezes, em relação às comunidades, assim, aquelas crianças, né, em situações de vulnerabilidade social, né, se for oferecida a elas leituras, elas podem se resguardar desse mundo, enfim, né, assim, seria como que um alívio, assim, para elas, né, talvez, não sei se é bem essa palavra, mas seria um modo, né, de auxiliá-las nesse dia a dia, né, das dificuldades do dia aí. Então, eu gostaria de dizer assim que introduzir as crianças no processo de leitura, né, literária é extremamente importante de muitas formas. E o professor deve dar a conhecer aos alunos os mecanismos de funcionamento das obras literárias para que eles possam conhecer cada vez mais, né, obras complexas. Isso diminui a discriminação, porque muitas vezes os alunos que já frequentam escolas particulares, etc., já têm experiência em casa, de leitura em casa, eles já vêm com isso mais sedimentado, né, mais consolidado, mas esses outros alunos não, né? Então, é preciso que os professores façam esse trabalho, porque a leitura literária, ela traz um reposicionamento do sujeito, é o lugar onde cada um pode colocar as suas experiências, lendo as experiências dos outros, né? Então, é uma abertura que o leitor tem para falar daquilo que ele compreendeu e, assim, ampliar sua visão de mundo. Nesse sentido, é que a educação se processa como cidadania. Cada um tem o direito de se expressar, ouvir o outro se expressar, conversar, chegar em consenso ou não, né? Garantir o direito das diferenças ali. Isso é extremamente importante, né? Agora, o professor também deve se dar esta oportunidade de ler literatura, né? Ler para sair desse lugar comum, ler para compreender mais sobre a vida, mais sobre os seus alunos, como perceber, como estar nos implícitos, né, das atitudes dos alunos, e desse modo, então, realizar uma docência, né, mais sentida, menos mecânica, né, que lhe traga, assim, mais prazer, mais alegria, né? Não é fácil, não é simples, mas, professor, você merece esse lugar. Como disse Antônio Cândido, você tem direito à literatura, né? Não é dever, é um direito que você tem, um direito resguardado, tá? Todos nós temos, né, um direito à leitura, tá? Isso nós devemos garantir. Nós temos que ampliar cada vez mais uma cultura de leitura em nosso país, né? Com certeza, nós teremos aí pessoas mais humanas, né, pessoas mais compreensivas, mais sensíveis, e expressando cada vez mais o belo que há dentro de si. Com essas palavras, encerro, então, a minha participação. Agradeço profundamente a oportunidade que me foi concedida, né, pela Superintendência dos Educadores, ao preletor Luiz, muito obrigada, ao preletor Flávio, professor, né, que partilhou conosco, assim, nos deu também muito prazer, muito obrigada. Aos ouvintes, então, muito obrigada. Aproveitem hoje, façam uma leitura de poesia, né, de um poema aí, né, interagindo conosco, e conte aí para nós, né, essa experiência, tá? Então, um forte abraço a todos, muito obrigada. Muito obrigado.
Nossa, Célia, você me emocionou agora quando você falou do direito à leitura, e eu fiquei me lembrando da alegria, da felicidade quando um aluno consegue aprender a ler sozinho, né? Como o professor alfabetizador, a gente vai trabalhando com eles, e quando eles percebem que eles já estão conseguindo ler sozinhos, assim, a alegria deles, que na verdade também é a alegria nossa. Nossa, eu me emocionei agora de lembrar, assim, das quantas vezes que meus alunos vinham encantados dizer: professor, eu consegui ler, que lindo isso. E é verdade, Célia, é um direito. Professor Flávio, suas considerações finais. Muito obrigado. Eu endosso, né, todas as palavras, né, que vocês proferiram, né, principalmente a professora Célia, né, e estava aqui pensando, né, como sugestão, né, para o professor voltar a se encantar, né, procure, né, nas associações regionais dos educadores, né, o CEV, né, que é o Ciclo de Estudos da Educação da Vida, né. Esse ano está no formato virtual, dá para todo mundo participar, né, e participando, né, das aulas, com certeza, né, aquele encantamento que sumiu, que fugiu, né, vai retornar, né? Então fica aí o convite, né? E por fim agradeço de coração a oportunidade que me foi dada, né, de participar, né? Superintendência dos Educadores, Preletor Luiz, Preletora Célia, né? Sejam cada vez mais felizes. Muito obrigado, viu, Flávio? Suas grandes contribuições, professora Célia também. Bom, antes das minhas considerações finais, né, eu gostaria, então, de partir, né, para um momento de oração também. A gente sempre inicia nossas atividades na Seichonoye com oração e procuramos encerrar também, né? Então, gostaria de pedir para que as pessoas que pudessem assumir a posição de oração e acompanhar, então, uma oração que está no livro Minhas Orações, é a oração para a concretização dos desejos, tá? Essa oração está na página 31 do livro Minhas Orações, oração para a concretização dos desejos. Então, de olhos fechados, em posição de oração, mentalize da seguinte forma: a vida de Deus flui dentro de mim. Todas as impurezas, angústias e tristezas da minha mente estão sendo expelidas juntamente com o ar que expiro. E todas as causas kármicas maléficas estão sendo eliminadas. Já se extinguiram completamente as impurezas e o karma maléfico. Minha mente está profundamente serena e pronta para receber a orientação de Deus. Deus, concretizai o meu desejo. Deus, concretizai o meu desejo. Deus, concretizai o meu desejo. E após mentalizar o seu desejo, repita mentalmente: minha oração já foi ouvida. A minha oração já foi ouvida. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Bom, e assim então, né, estamos chegando ao final desse programa. Quero dizer que, como o Flávio disse, né, estamos encantados com essa oportunidade de trazer esse tema fantástico que é o encantamento. Quando a professora Célia, né, trouxe aí nas suas considerações finais as suas questões, também me lembrei de um trecho de uma música de Leci Brandão, quando ela homenageia os professores, e ela canta dizendo, né, que é na sala de aula que se forma um cidadão, né? Quem não conhece essa música, vai lá no canal de pesquisa, que tem aí o mais famoso deles, né? Escreve lá Leci Brandão, vai aparecer uma série de músicas dela, e tem uma delas que ela homenageia o professor, né?
e ela fala num trechinho da música que é dentro da sala de aula que a gente dá nossa contribuição na formação do cidadão, né? Então, eu quero encerrar, né, esse programa agradecendo aos nossos convidados, professora Célia, que faz um belíssimo trabalho na Universidade Federal do Mato Grosso, na UFMT. Eu tive a oportunidade de estar presencialmente lá na universidade e de ver como os alunos da universidade gostam da professora Célia. Quando ela me levou para conhecer o departamento que ela trabalha, né? A gente andando pela universidade e oi professora, bom dia professora, e ver assim como eles são apaixonados por ela e não tem como não ser, né, gente? Vocês viram que maravilha ter uma professora com o conhecimento e a experiência, né? Professor Flávio também, sem palavras para dizer do grande carinho que a gente tem. O Flávio já está conosco, né, na Superintendência dos Educadores há muitos anos, né, da época do professor Aizawa, né, que hoje está no Japão, e de lá para cá o Flávio nunca deixou de nos auxiliar. Quero, né, agradecer aí professor Flávio, professora Célia, por ter reservado aí na agenda de vocês um tempinho para a gente conversar sobre esse tema lindo, a poesia e o encantamento na educação. Caso você que tenha participado desse programa lembrou de alguém, puxa, adoraria que um amigo, uma amiga que é professora assistisse essa roda de conversa, está gravado aqui no canal do YouTube da Seiichi Noye do Brasil, tá certo? Então, com o coração encantado, é que eu me despeço de todos os senhores, em especial os nossos convidados de hoje, professora Célia, professor Flávio, muito obrigado, aguardamos vocês no próximo encontro. Muito obrigado. Convidamos você para a mais grandiosa oferenda de amor às raízes de nossas vidas. É a 65ª festividade do Santuário Roso do Brasil e 36ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. No dia 5 de setembro de 2021, vamos nos reunir de forma virtual para uma grande oração de gratidão aos nossos queridos antepassados, através da leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade e também aos entes queridos já falecidos e anjinhos abortados. A festividade será transmitida apenas no nosso canal do YouTube, sem público presencial. Às 8h30, teremos a palestra inicial e às 9h começaremos a cerimônia. Logo após a festividade, teremos ainda a cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, em que vamos acolher essas almas de bebês abortados que não foram reconhecidos por seus pais. Não deixe seus antepassados de fora desta festa espiritual. Inscreva seus nomes nos registros espirituais que você pode adquirir pela livraria virtual ou outras formas de contribuição. Envie o comprovante da contribuição e a lista de nomes até o dia 29 de agosto para o WhatsApp 11 50 14 22 46 ou o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br. Você pode também procurar a sua regional para informações sobre os plantões de atendimento na região onde vive. Para mais informações sobre a festividade e como participar, entre em contato com esses mesmos canais ou através de nossas redes sociais. Esperamos por você e seus antepassados nesse dia tão especial. Muito obrigado!